Leitura do capítulo 27, seção 3. Além de todos os símbolos. O poder não pode se opor, pois a oposição o enfraqueceria e poder enfraquecido é uma contradição de ideias. Força fraca não significa nada, e o poder usado para enfraquecer é empregado para limitar, e por conseguinte, ele tem que ser limitado e fraco, porque esse é o seu propósito. Para que o poder seja ele mesmo, não pode haver oposição. Nenhuma fraqueza pode se introduzir nele sem mudá-lo, fazendo com que ele seja algo que não é. Enfraquecer é limitar e impor um oposto que contradiz o conceito que você ataca. E com isso, junta à ideia alguma coisa que ela não é e faz com que ela seja ininteligível. E faz com que essa ideia seja incompreensível. Quem pode compreender um conceito duplo, tal como poder enfraquecido ou amor odioso? Ele traz aqui essa pergunta e as duas expressões estão entre aspas, poder enfraquecido ou amor odioso, porque poder não pode ser fraco. Como pode ter um poder enfraquecido? Então não é poder. E amor odioso também não coexiste, porque ou é amor ou é ódio. Você decidiu que o teu irmão é um símbolo de um amor odioso, de um poder enfraquecido e, acima de tudo, de uma morte viva. Olha só, essa expressão está trazendo que a gente quer que o outro seja condenado em vida, ou seja, uma morte viva. E assim, ele não tem nenhum significado para você, pois representa o que não tem significado. Ele representa um pensamento duplo, no qual uma metade é cancelada pela metade remanescente. Apesar disso, a metade que foi cancelada imediatamente contradiz a outra, de um modo que ambas desaparecem. E agora, ele representa o nada, o outro representa o nada. Símbolos que não representam nada além de ideias inexistentes necessariamente representam o espaço vazio e o nada. Porém, o nada e o espaço vazio não podem constituir interferência. O que pode interferir com a consciência da realidade é a crença em que haja alguma coisa lá. O retrato que você vê do teu irmão não significa nada. Esse retrato do corpo físico que ele está trazendo não significa nada, porque o nosso irmão é uma consciência muito maior. Ele é o próprio Cristo manifestado. Não há nada a atacar ou a negar, nem nada a amar ou a odiar, nada a que se possa atribuir poder e nada a ser visto como frágil. Que incrível, né? Tudo sendo uma grande consciência, tudo sendo o Deus manifestado, não existe nada fraco e nem nada poderoso acima de outros. Tudo é uma coisa só. O retrato foi completamente cancelado porque simbolizava uma contradição que cancelou o pensamento que ele representava. E assim, o retrato não tem qualquer causa. Quem é capaz de perceber qualquer efeito sem uma causa? O que pode ser aquilo que não tem causa, senão o nada? O retrato que você vê do teu irmão é totalmente ausente e nunca existiu. Permite, então, que o espaço vazio que ele ocupa seja reconhecido como vago e que o tempo dedicado a ver esse retrato seja percebido como desperdiçado, um tempo desocupado. Ele pede que a gente olhe para esse espaço vazio que é onde está o corpo físico e que a gente permita que o retrato verdadeiro do nosso irmão seja colocado nesse espaço vazio, que é o retrato do Cristo nele. E que a gente reconheça que todo esse tempo que a gente dedicou a olhar o retrato do corpo físico foi um tempo desperdiçado, um tempo desocupado.
Um espaço vazio que não é visto como cheio, um intervalo de tempo sem uso, que não é visto como gasto e plenamente ocupado, vem a ser um convite silencioso para que a verdade entre e faça um lar para si mesma. Então, quando a gente para de olhar o outro como corpo físico, a gente está abrindo um espaço para que o Cristo nele se manifeste. Não é possível fazer nenhuma preparação que possa acentuar o apelo real do convite, que possa acentuar o convite para que a verdade entre. Porque o que você deixa vazio, Deus o preencherá e a verdade não pode deixar de habitar onde Deus está. Então, quando a gente retira esse retrato do corpo físico de todos os seres, inclusive da gente mesmo, a gente deixa o espaço vazio, que é através desse espaço que Deus pode ocupar, preencher a nossa vida. Poder não enfraquecido, sem oposto, é o que é a criação. Para isso, não existem símbolos. Nada aponta para além da verdade, pois o que pode representar mais do que tudo? O que pode representar mais do que o próprio Deus? No entanto, o verdadeiro desfazer tem que ser benigno, e assim, a primeira substituição do seu retrato é outro retrato de outro tipo. Então, a primeira substituição do retrato que a gente vê no mundo, através do corpo físico, é por um outro retrato de um outro tipo. E subentende-se aqui que também de uma outra forma, que não tem forma, aliás, né? Porque o corpo físico é uma forma. E o outro retrato que irá substituir esse retrato da forma é um retrato sem forma, é um retrato espiritual. Como o nada não pode ser retratado, do mesmo modo não há nenhum símbolo para a totalidade. A realidade é conhecida em última instância, sem forma, sem retrato e sem ser vista. Olha que lindo isso! Sem forma, sem retrato e sem ser vista, apenas através da nossa crença, da nossa fé inabalável, desse mundo incrível, além do mundo da forma, do Deus que habita em nós, da consciência crística manifestada, do nosso Espírito Santo agindo o tempo todo através dessa forma, desse retrato do corpo físico. Que lindo isso! O perdão ainda não é um poder reconhecido como algo totalmente livre de limites. A gente ainda não reconhece o verdadeiro potencial, a verdadeira força, o verdadeiro sentido transformador do perdão. No entanto, ele não estabelece nenhum dos limites que você escolheu impor. O perdão é o meio através do qual a verdade é temporariamente representada. Ele permite que o Espírito Santo faça com que a troca dos retratos seja possível até o momento em que os recursos nada signifiquem e que o aprendizado esteja consumado. Nenhum recurso de aprendizado tem nenhuma utilidade que possa se estender além da meta do aprendizado. Quando o seu objetivo é alcançado, ele deixa de ter qualquer função. Entretanto, no intervalo do aprendizado, ele tem uma utilidade da qual você agora tem medo, mas que ainda amará. Que lindo! Ele trouxe que nenhum recurso de aprendizado, e aqui a gente pode entender o próprio corpo físico como sendo um recurso de aprendizado, através do perdão, esse recurso de aprendizado não tem nenhuma utilidade depois que a meta do aprendizado foi alcançada. A gente pode traçar um paralelo aqui, como, por exemplo, o caderno de caligrafia. Ele só tem utilidade na nossa vida enquanto a gente ainda não sabe fazer as letras, enquanto a gente ainda não sabe escrever. Depois que a gente aprende a escrever, o caderno de caligrafia perde a utilidade. Da mesma forma, o corpo físico só tem utilidade como recurso de aprendizado
enquanto a gente ainda não aprendeu tudo aquilo que precisa. E cada um de nós tem aprendizados diferentes uns dos outros. E um aprendizado que é unificado, que é o aprendizado da unicidade. Por isso, quando a gente aprender tudo aquilo que a gente necessita aqui na experiência humana, o corpo físico vai deixar de ter significado. É muito profundo. E foi isso que ele trouxe, que a gente ainda não entende isso profundamente. Porém, a gente vai amar tudo isso quando isso tiver sido concluído, quando o aprendizado tiver sido concluído na nossa vida. O retrato do seu irmão, que te é dado para ocupar o espaço tão tardiamente desocupado e vago, não necessitará de qualquer espécie de defesa. Olha que lindo! Ele está trazendo que o corpo físico, que é o retrato que a gente tem do nosso irmão, mesmo que a gente desocupe da nossa mente esse retrato tardiamente, ele não vai necessitar de nenhuma espécie de defesa, porque a gente vai querer ver somente o Cristo manifestado no outro, pois você lhe dará preferência preponderante e também não demorará nem um instante para decidir que ele é o único retrato que você quer ver. Ele não representa conceitos duplos, embora seja apenas metade do retrato e incompleto em si, ele é o mesmo e não está dividido. A outra metade do que representa permanece desconhecida, mas não é anulada. E assim, Deus fica livre para dar Ele próprio o passo final. Para isso, não necessita de retratos e nem de qualquer recurso para aprender. E aquilo que, em última instância, tomará o lugar de todos os recursos de aprendizado, simplesmente será. Olha que lindo! O perdão desaparece e os símbolos se apagam e nada do que os olhos jamais viram ou os ouvidos jamais ouviram permanece para ser percebido. Um poder totalmente sem limites veio, não para destruir, mas apenas para receber o que lhe pertence. Não existe, em parte alguma, escolha de função. Não existe escolha de função depois que nós integramos a unicidade. Não tem mais o que escolher. A escolha que você tem medo de perder, você nunca teve. Entretanto, apenas isso parece interferir com o poder ilimitado e com os pensamentos unificados, completos e felizes que não têm opostos. Ainda não conhece a paz do poder que não se opõe a nada. Olha aqui, gente, que interessante. O poder que não se opõe a nada, que aceita tudo exatamente como é, porque tudo é Deus manifestado, porque Deus está em tudo e age através de tudo e de todos. No entanto, simplesmente não pode haver nenhum outro. Não pode haver nenhum outro poder fora esse poder unificado. Dá as boas-vindas ao poder que está além do perdão e além do mundo dos símbolos e das limitações. Ele quer meramente ser, e assim meramente é. Esse poder maior quer apenas ser, e assim ele já é. Fim da leitura do livro-texto.